Olá! O objetivo deste vídeo de animação é discutir os princípios da técnica conhecida como HPLC, de High Performance Liquid Chromatography, ou, em português, CLI, de cromatografia líquida de alta eficiência. Um outro ponto hoje também muito discutido quando se fala em cromatografia líquida é o termo UPLC, ou UHPLC. Pois bem, esse termo UPLC, derivado aí de Ultra Performance Liquid Chromatography, será também discutido ao longo da animação. A primeira pergunta que se faz quando no entendimento da HPLC é: por que usar esta técnica de análise? Imagine que você tem uma solução contendo uma espécie A e que esta espécie A seja então a cafeína. Se essa solução é submetida a um espectrofotômetro, é possível a obtenção de um gráfico de absorção de radiação em função do comprimento de onda, e esse gráfico, característico aí da espécie, pode ser utilizado então para a determinação, por exemplo, da concentração de cafeína nesta amostra submetida à análise. Imagine agora que ao invés de cafeína, você possui uma solução que contenha paracetamol. Esta espécie química também absorve radiação UV, ou seja, pode ser determinada também por espectrofotometria. Então, se eu submeter esta solução a um espectrofotômetro, eu poderei obter ou o espectro de absorção deste analito, ou, em um dado comprimento de onda fixo, a concentração desta espécie na solução, desde que eu a compare com alguns padrões de concentração conhecida. Agora, e se ao invés de eu ter duas soluções distintas, eu tiver apenas uma solução contendo os dois analitos? Um destes, a cafeína, que possui um espectro de absorção característico, e o outro, o paracetamol, que também possui o seu respectivo espectro de absorção UV-Vis. O gráfico resultante desta medida nada mais é do que a soma das absorbâncias de cada espécie em função do comprimento de onda. É claro que com o auxílio de alguns métodos matemáticos, ainda é possível determinar a concentração das duas espécies nesta solução por espectrofotometria. Esta tarefa, porém, não é tão simples nem tão precisa quanto a determinação em uma solução onde a única espécie que apresenta sinal é a espécie de interesse. E isso se torna ainda mais difícil quando o número de espécies presentes em solução aumenta. Basta imaginar, por exemplo, uma amostra de sangue, onde inúmeras espécies estão presentes em uma mesma matriz. Em resumo, a presença de outras espécies em solução pode causar interferências e dificultar o processo de medida. Um método muito comum para a separação de misturas é a cromatografia líquida. Talvez vocês já tenham visto este tipo de cromatografia sendo realizada em placas. Neste exemplo, eu apresento a vocês uma cromatografia líquida em coluna, onde o que se faz é preencher esta coluna com, por exemplo, sílica. Este preenchimento permanece fixo no interior do tubo e recebe o nome então de fase estacionária. Através dessa fase estacionária, faz-se então passar um solvente. Neste exemplo, o que faz com que o solvente flua através da coluna é simplesmente a força da gravidade. Quando uma amostra contendo os analitos é injetada no topo da coluna, o solvente que atravessa essa coluna arrasta os analitos e faz com que eles saiam na parte inferior do tubo. Agora, quanto maior a afinidade desses analitos pela sílica, ou seja, pela fase estacionária, maior o tempo que eles levarão para sair da coluna. Neste exemplo, a fase estacionária, composta de sílica, é uma fase estacionária polar, o que resulta então em maior afinidade para analitos também polares. Outro parâmetro que possui influência sobre o tempo de eluição dos analitos é a fase móvel, ou seja, o solvente que é utilizado. Como os analitos que são separados neste tipo de fase estacionária são espécies polares,
Quanto maior a polaridade da fase móvel, mais rápido estes eluirão através da coluna. Em cromatografia com sílica como fase estacionária, a fase móvel é sempre menos polar que a fase estacionária, e o termo cromatografia em fase normal é utilizado então para denominá-la. Uma vez que as espécies foram separadas, é possível o uso de frascos diferentes para a coleta de cada uma das frações contendo os analíticos, ou é possível recorrer-se ao uso de um espectrofotômetro conectado ao fim da coluna. Então, o que se faz é selecionar um comprimento de onda fixo no espectrofotômetro e não mais registrar o sinal de absorbância em função do comprimento de onda, mas sim em função do tempo. Assim, o sinal registrado é plotado em um gráfico como mostrado à direita. Uma vez que a amostra é injetada no topo da coluna, inicia-se o registro do sinal. Podemos perceber que, no início da separação, apenas fase móvel passa pelo caminho óptico, ou seja, pela região do tubo onde está sendo feita a medida. Por isso, obtém-se uma linha reta, via de regra, sinalizando baixa absorção do solvente e constante em função do tempo. Essa linha reta, ou esse sinal constante, recebe o nome de linha base, e é possível verificar por esta linha base ruídos provenientes do equipamento como um todo, por exemplo, da rede elétrica ou de variações no sinal do próprio detector. Além da linha base, este gráfico deverá apresentar também variações na forma de um transiente ou um pico toda vez que uma espécie que absorva a radiação selecionada passe pelo detector. Então, assim que a primeira espécie deixar a coluna e passar pelo caminho óptico, espera-se um transiente ou um pico em tempo de registro ou tempo de separação característico desta espécie. Quando a espécie deixa a região de detecção, ela deixa de absorver radiação e o sinal retorna à linha base. Como nesse exemplo temos duas espécies químicas que absorvem radiação sendo separadas, devemos ter então dois picos sendo detectados. O interessante é que, se mantidas todas as condições de análise e se exatamente a mesma amostra é injetada na coluna, iremos obter um gráfico exatamente igual ao que foi apresentado a vocês. Ou seja, os picos irão sair sempre com o mesmo tempo de análise, chamado aí de tempo de retenção ou tempo de eluição, e a altura ou intensidade dos picos será também mantida. Agora, se uma solução ou uma amostra com maior concentração destes analitos é injetada, obteremos dois picos com os mesmos tempos de eluição apresentados neste gráfico, porém, a intensidade e área destes picos serão aumentadas proporcionalmente ao aumento de concentração. Essas características são de grande importância para a química analítica, porque a avaliação de um sinal em um dado tempo de análise pode ser utilizada para inferir sobre a presença ou não de um dado analito em solução. Já o fato da intensidade do pico ser proporcional à concentração pode ser utilizado então para fins quantitativos, ou seja, para dizer quanto deste dado analito há na amostra. Essas separações podem ser manipuladas pela troca do solvente. Em cromatografia de fase normal, por exemplo, quanto maior a polaridade da fase móvel, mais rápido as espécies eluirão através da coluna. Outro fator que possui influência sobre o tempo de eluição das espécies é a vazão da fase móvel. Adicionalmente, é possível ainda a alteração da fase estacionária utilizada na coluna. Apesar de mais burocrática, permite alterações significativas em uma separação. A verdade é que este tipo de coluna é utilizada apenas para fins preparativos, ou seja, esta montagem experimental com o espectrofotômetro conectado a uma coluna de vidro foi utilizada aqui apenas como exemplo didático e não é utilizada na prática em química analítica. Os motivos para que essa montagem com o espectrofotômetro conectado a uma coluna de vidro não seja utilizada incluem
alta irreprodutibilidade e baixa eficiência de separação. Essa baixa eficiência se dá principalmente pelo pouco contato que ocorre entre a fase estacionária e os analitos solubilizados na fase móvel. Para que a fase móvel possa fluir pela coluna apenas propelida pela força da gravidade, é necessário que partículas relativamente grandes e pouco compactadas sejam utilizadas. Estas partículas, apesar de muitas vezes possuírem poros, apresentam reduzida área superficial. Assim, quando o líquido atravessa a coluna, há pouco contato entre as fases. Devido a estes fatores, e ao fato destas partículas apresentarem superfícies irregulares, é muito comum a redução do diâmetro das partículas utilizadas em cromatografia. Com isso, melhor contato entre as fases ocorre e a separação também é melhorada. Em HPLC, é comum o uso de partículas com diâmetro entre 5 e 10 micrômetros. Com esse diâmetro reduzido de partículas e com maior compactação, o método alcança uma alta eficiência. E é justamente por isso que o termo cromatografia líquida de alta eficiência é utilizado. Partículas menores são também utilizadas, sendo comum o uso de colunas com partículas menores que 2 micrômetros. Isso resulta então em um método ainda mais eficiente que o HPLC, neste caso denominado de UHPLC, de Ultra Performance Liquid Chromatography. O problema é que, utilizando apenas a força da gravidade, é impossível fazer passar fase móvel por uma coluna empacotada com partículas destes diâmetros. O que você vai precisar então é de uma bomba de líquidos que seja capaz de exercer alta pressão sob a coluna. E é justamente por isso que o termo HPLC, de High Performance, é muitas das vezes substituído por High Pressure. O mesmo acontece com o UPLC, sendo muitas vezes utilizado como sinônimo o termo Ultra Pressure. Em HPLC, é comum os equipamentos atingirem pressões da ordem de 400 atmosferas. Já em UPLC, eles podem chegar a mais de 1000 atm. Para suportar estas pressões, é comum o uso de tubos de aço para o desenvolvimento das colunas de separação. As colunas possuem tamanhos variados dependendo da aplicação desejada. As mais utilizadas possuem diâmetro interno entre 2 e 5 milímetros. O comprimento costuma variar entre 5 e 25 centímetros. E, na maioria das aplicações analíticas, estas colunas são preenchidas com partículas de diâmetros entre 1,8 e 5 micrômetros. Quanto aos tipos de fase estacionária utilizadas, a sílica pura, com separação baseada em processos de adsorção dos analitos sobre este sólido, é pouco presente. Já a fase estacionária, denominada de C18, é, de longe, a mais empregada. Este tipo de fase estacionária consiste em partículas de sílica cuja superfície é ligada a um líquido orgânico, neste caso, um hidrocarboneto com 18 carbonos de extensão. Idealmente, as partículas de sílica servem apenas de suporte para o líquido C18, que, para evitar lixiviação, é quimicamente ligado à superfície da sílica. Resumindo, durante a separação com C18, os analitos devem interagir apenas com o líquido sobre as partículas de suporte, o que resulta então em uma cromatografia de partição entre uma fase móvel líquida e uma fase estacionária também líquida. Como esta cadeia de 18 carbonos é extremamente apolar, utiliza-se sempre fase móvel mais polar, que é a estacionária, durante as separações. Assim, ocorre o inverso do observado na cromatografia em fase normal, com sílica como fase estacionária. Devido a isso, separações realizadas neste tipo de coluna são denominadas de separações em fase reversa. Preenchido o tubo com a fase estacionária, conectores são adicionados às extremidades da coluna para permitir a junção com os tubos que transportam a fase móvel.
Por fim, indicações sobre o sentido do fluxo são adicionadas, assim como dados do fabricante da coluna e o tipo de fase estacionária empregada. Após estas ações, a coluna está então pronta para o uso. Na imagem apresentada, é possível visualização de algumas colunas utilizadas em laboratório. Para melhor entendimento, o recheio de uma destas colunas foi removido e é apresentado também a vocês na imagem. Para colunas com partículas de 5 micrômetros, é comum o ajuste de vazão da fase móvel para valores próximos a 1 ml por minuto. Além de permitir o controle via software, alguns equipamentos apresentam painel de controle manual e indicadores de vazão e pressão na própria bomba. Tanto na saída como na entrada de líquido destas bombas, válvulas mecânicas do tipo check valves estão presentes. Estas válvulas servem para garantir que o fluxo de solvente ocorra em apenas um dos sentidos. Pode parecer de pouca importância reconhecer a presença dessas válvulas no sistema de HPLC, mas é preciso citar que muitas das vezes em que a bomba de alta pressão deixa de funcionar, a remoção e limpeza dessas válvulas é o suficiente para resolver o problema. Os pistões e selos que compõem a bomba são outros pontos que costumam apresentar problemas. O mais comum é a entrada de bolhas de ar nos pistões, o que pode ser resolvido simplesmente pela realização de uma purga, ou, em casos mais difíceis, há de se acionar a bomba e realizar sucção das bolhas de ar com uma seringa conectada à tubulação de purga. A válvula de purga é o dispositivo que permite estas operações. Quando deseja-se a limpeza da bomba, a válvula é manualmente aberta, o que permite então o direcionamento da fase móvel não mais para a coluna, mas sim para um tubo de descarte. Devido à alta pressão necessária para transpor a coluna, é comum o uso de tubulação de aço para a saída da bomba. Já a sua entrada é conectada por uma tubulação polimérica a um reservatório contendo a fase móvel. Em coluna C18, as fases móveis mais utilizadas são compostas por uma fase aquosa, muitas vezes acidificada ou tamponada, metanol, acetonitrila e THF. O mais comum é ajustar uma fase móvel que seja composta por uma mistura de 2 ou 3 destes solventes e que permita a separação das espécies desejadas. Para que seja possível a injeção da amostra de forma reprodutível, o injetor é conectado entre a saída da bomba e a entrada da coluna de separação. Este injetor possui duas distintas posições, uma para amostragem e uma outra para a injeção da amostra na coluna. A amostragem de volume definido e reprodutível por este injetor é conseguida pelo uso de uma alça ou loop de amostragem conectada na parte traseira do injetor. Este tipo de alça pode ser adquirida ou confeccionada com o volume desejado. Em HPLC para fins quantitativos, é comum a alça de amostragem apresentar volumes entre 5 e 20 microlitros. Já em UPLC, devido à menor capacidade das colunas, os volumes injetados são menores. O carregamento de amostra neste injetor é realizado por meio de uma seringa. A forma mais reprodutível de injeção consiste em utilizar volume de amostra na seringa que permita lavagem e preenchimento total do loop de amostra. Um pequeno excesso de amostra é, com isso, descartado durante o carregamento no injetor. Preenchida a alça, o injetor pode ser colocado na posição de injeção para a introdução do plug de amostra na coluna. Como a bomba está ajustada para 1 ml por minuto, a amostra será logo transportada até a coluna. E a válvula de injeção
pode então ser retornada à posição de carregamento. Enquanto isso, no interior da coluna, os analitos presentes na amostra interagem de forma diferenciada com as fases estacionária e móvel e podem então ser separados. Um dos problemas recorrentes em HPLC é que componentes, por exemplo, presentes na matriz da amostra, podem se ligar de forma irreversível à coluna e prejudicar sua capacidade de separação. Estas colunas cromatográficas possuem valor considerável para que sejam descartáveis. Assim, o que se faz é utilizar previamente a coluna de separação, uma coluna com a mesma fase estacionária, mas de menor tamanho e de valor reduzido. Esta coluna recebe o nome de coluna de guarda ou pré-coluna e serve então para proteger a coluna de separação de um possível dano irreversível. Agora que o sistema de separação já foi apresentado, é possível conectar ao final da coluna um detector que seja sensível a alguma propriedade física ou química dos analitos. A saída do detector, por sua vez, pode ser direcionada para um outro detector ou mesmo para um frasco de descarte. Então, durante todo o tempo, a fase móvel flui através da coluna, passa pela célula em fluxo do detector e é direcionada para o descarte. Este será também o caminho que os analitos percorrerão após a injeção. O detector mais utilizado em HPLC é o detector espectrofotométrico. Isso se dá porque muitas espécies químicas absorvem radiação UV, por exemplo, uma variedade imensa de fármacos que apresentam anel aromático. Uma das configurações que pode ser utilizada neste tipo de detector consiste de uma lâmpada que emita radiação em comprimento de onda na região do UV, seguida de algum tipo de filtro para certos comprimentos de onda, uma célula em fluxo e um fotodetetor. Como a lâmpada emite uma banda larga de radiação, há necessidade de seleção do comprimento de onda, o que pode ser realizado através de uma rede de difração ajustável. Com isso, pode-se fazer com que apenas a radiação desejada passe por uma pequena fenda e atinja a célula em fluxo, por onde passam a fase móvel e os analitos. Após a célula em fluxo, a radiação selecionada atinge o fotodetetor e variações na absorbância podem ser medidas. Para que o equipamento apresentado a vocês funcione, basta agora conectá-lo a um computador onde um software específico de controle e aquisição de dados esteja instalado. Além de permitir o registro e tratamento dos dados, o software permitirá ajustar parâmetros como comprimento de onda do detector, vazão e tempo de corrida. Escolhida a fase móvel e ajustadas todas as demais condições de análise, é possível então dar início à separação por meio da injeção da amostra. Durante toda a separação, o sinal de absorbância do detector é registrado e um transiente, na forma de um pico, é detectado a cada vez que o analito que absorva a radiação passe pela célula em fluxo. Se ampliarmos a região referente aos 3 primeiros picos, podemos ver que, nesta condição hipotética, todos os picos estão separados. Um detalhe, porém, de grande importância em separações por HPLC é que a separação das espécies não é tão simples assim de se conseguir. É muito comum, no início do desenvolvimento de um método, que as espécies que ficam pouco retidas na coluna não sejam bem separadas. Na verdade, muitas das vezes, elas podem apresentar praticamente apenas um único pico sem nenhuma separação. Uma das estratégias utilizadas para permitir que estas espécies interajam mais com a coluna é reduzir a força da fase móvel. Utilizando uma fase móvel onde estes analitos sejam menos solúveis, possibilita-se que eles interajam mais com a coluna e, com isso, haja maior chance de separação. Em fase reversa, se a fase móvel é composta de metanol e água, pode-se reduzir a força do solvente pelo aumento da proporção da fase aquosa. Testando-se algumas misturas com proporções diferentes,
muitas das vezes consegue-se uma separação adequada. Outras vezes, no entanto, há de se alterar o solvente utilizado, o pH do meio ou mesmo a coluna utilizada para a separação. Agora, é preciso citar que este HPLC que estou apresentando a vocês é um dos modelos mais simples disponíveis comercialmente. Permite o uso apenas de uma fase móvel com composição fixa durante toda a corrida, ou, como chamado em cromatografia, permite apenas o uso de separações em modo isocrático. Durante a otimização de um método de separação, é comum a avaliação de diversas misturas de solventes como fase móvel. Se um equipamento destes é empregado, haverá necessidade então de preparo de uma nova fase móvel para cada teste realizado, o que, sem dúvidas, é pouco produtivo. Adicionalmente, com este equipamento simples, mesmo quando a separação é conseguida baixando-se a força da fase móvel, um outro problema surge. Com a baixa força eluente do solvente, espécies de baixa interação com a coluna podem até ser separadas, porém, espécies que possuem interação mediana com a coluna podem levar mais de 1 hora para sair. Já uma espécie de alta interação com a coluna pode até mesmo não ser detectada. Esse problema, ou problema geral da eluição, é resolvido com uma separação dinâmica, denominada então de modo gradiente. A separação é iniciada com um solvente de baixa força e que permita a separação das espécies menos retidas. Porém, durante a corrida, a composição do solvente é alterada de modo a acelerar a saída das espécies que apresentam maior interação com a coluna. Para que isso seja realizado, é necessário que o equipamento apresente alguns outros componentes. Há necessidade, por exemplo, de maior número de reservatórios para os solventes. Podemos ter agora um reservatório para a fase aquosa e um outro para um solvente orgânico, como o metanol ou acetonitrila. A bomba de alta pressão pode ser conectada a esses reservatórios de fase móvel por meio de uma válvula controlada eletronicamente e que permita a aspiração, ora do solvente A, ora do solvente B. É comum equipamentos com válvulas para a seleção de até 4 canais diferentes, ou seja, permite a mistura de até 4 solventes para compor a fase móvel. Nestes sistemas, a mistura é feita pelo próprio equipamento e não é mais necessário o preparo de uma nova fase móvel para cada teste realizado. Outro ponto de grande importância é a possibilidade de ajuste da proporção dos solventes de forma fácil e dinâmica, mesmo durante as separações. Este modo é chamado de gradiente de baixa pressão, vez que a mistura dos solventes é realizada antes da bomba, numa região do sistema onde a pressão ainda é próxima à atmosférica. Outra forma também bastante utilizada para a geração de gradientes é o uso de 2 bombas. Ligando cada uma destas bombas a um solvente diferente e ajustando-se a vazão destas, é possível programação da proporção dos solventes a qualquer momento da corrida. Neste sistema de 2 bombas, a mistura dos solventes é feita depois das bombas e, por este motivo, o modo é denominado de gradiente em alta pressão. Então, para utilizar uma fase móvel com 50% de cada solvente, basta que a vazão de ambas as bombas seja ajustada para o mesmo valor. Se o objetivo é uma vazão total de 1 ml por minuto, cada bomba deve ser ajustada então para 0,5 ml por minuto. Se repetirmos a separação que foi feita utilizando o modo isocrático, mas agora utilizando gradiente, podemos, em uma condição hipotética, iniciar a separação com fase móvel composta por 30% metanol e 70% água. Após algum tempo, suficiente para que as primeiras espécies sejam separadas, a proporção de metanol passa então a ser aumentada. Com isso, a força eluente da fase móvel aumenta, possibilitando acelerar a saída das espécies com maior afinidade pela coluna.
No final, todos os analitos são detectados sem que muito tempo seja necessário para a separação. Agora, o equipamento que acabamos de montar já é um modelo bastante comercializado. Permite a realização de experimentos diversos sem que seja desperdiçado tempo com a preparação de inúmeros solventes ou mesmo com corridas muito longas. Por fim, se adicionarmos ainda um injetor automático no lugar do manual, teremos agora um equipamento muito parecido a um dos que possuímos no laboratório didático do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, USP.